Olá, o debate está no ar. Estamos ao vivo toda quinta-feira, às 6 da tarde, no Facebook do Futura. Na TV tem debate toda terça, às 9 da noite. Ou, se você preferir, temos um encontro marcado a qualquer hora do dia ou da noite no Futura Play. E o decreto presidencial de número 9.759, de abril de 2019, determina a extinção e estabelece regras para diversos colegiados ligados ao governo federal. Quando falamos de colegiados, estamos nos referindo a conselhos, comitês, comissões e grupos relacionados ao debate de políticas públicas. Eles contam com a participação de membros do governo e da sociedade civil, realizam reuniões e convocam audiências públicas para acompanhar e fiscalizar essas políticas. No programa de hoje, então, eu convido você para refletir comigo e com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio sobre o papel dos conselhos na democracia brasileira. Para começar, vamos saber mais sobre a substituição de 4 dos 7 integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Confira aí na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro substituiu 4 dos 7 integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que investiga as ações do governo contra opositores durante o regime militar. Entre os novos membros da entidade estão militares e integrantes do partido do presidente, o PSL. Ao apresentar o motivo da alteração, Bolsonaro afirmou que era o viés de direita do seu governo. Para nós, essa destituição foi, sim, uma resposta às nossas manifestações, defendendo os direitos da família Santa Cruz e de todos os familiares, ex-integrantes dos movimentos de resistência, porque entendemos que houve ali realmente uma lesão, foi praticada uma lesão muito grave em relação a esse tema. A mudança ocorre na mesma semana em que o presidente criticou várias vezes a informação oficial sobre desaparecidos no período militar. O Ministério dos Direitos Humanos, ao qual a entidade é vinculada, negou que as alterações estivessem relacionadas às recentes declarações do presidente. Bolsonaro, que nunca escondeu ser simpatizante do regime militar, questionou os dados da Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório de 2014 concluiu que a ditadura é responsável por centenas de assassinatos, desaparecimentos e prisões arbitrárias. Ele havia negado a veracidade da versão oficial sobre o desaparecimento de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em uma declaração que gerou uma avalanche de críticas ao presidente. Pois é, a reportagem mencionou a Comissão Nacional da Verdade, então resgatando, ela foi criada em maio de 2012, pela então presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de apurar as violações aos direitos humanos cometidas entre os anos de 1964 e 88. A comissão acabou após 2 anos e 7 meses, período no qual aconteceram audiências públicas, depoimentos de militares e de civis e coletas de documentos. O relatório final da Comissão da Verdade, entregue em dezembro de 2014, concluiu que 377 pessoas foram responsáveis, diretas e indiretas, pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. O número de mortos e desaparecidos chegou a 434. Bom, feito o registro, para começar então o debate de hoje, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje que já estão aqui comigo. Ricardo Caichiolo, professor e coordenador da pós-graduação em Direito, Relações Institucionais e Políticas Públicas do IBMEC do Distrito Federal. E também conosco aqui está o Renan Quinalha, que é historiador e professor de Direito da Unifesp. Bem-vindos os dois, muito obrigado por terem topado o nosso convite para discutir esse assunto tão importante, né? A gente já começa o programa aqui com essa reflexão, se as pessoas sabem o papel de um conselho, de uma comissão para a nossa sociedade. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor qual é essa função, já começo fazendo a primeira pergunta para o Renan Quinalha, que está aqui do meu lado. Renan, o que essa troca de integrantes mencionada na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos pode representar nesse trabalho que vem sendo realizado? É um prazer estar aqui hoje, Cris, com o Ricardo.
E é bastante preocupante essa mudança que acontece na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Como você bem destacou, diferente da Comissão da Verdade, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos vem lá de trás. Ela foi criada em 1995, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, e vinha fazendo um trabalho de reparação muito elementar, que era reconhecer que as pessoas que foram assassinadas em determinadas condições, que nesses casos havia responsabilidade do Estado e se poderia emitir, portanto, um atestado de óbito para as famílias poderem fazer o inventário, poderem tocar sua vida sucessória, familiar e assim por diante. Ou seja, uma coisa muito elementar como um atestado de óbito, porque muitas pessoas desapareceram ou morreram e tiveram atestados de óbitos falsificados pela ditadura. E é muito ruim que, nesse momento, haja uma intervenção numa comissão de Estado como essa, que já tinha atravessado o governo Fernando Henrique, governos Lula, governo Dilma, para trazer uma outra perspectiva agora revisionista, sem nenhum fundamento, né? Se contesta as posições da comissão, os trabalhos realizados com base em documentação, em depoimentos, né? Há todo um procedimento, é um processo administrativo instruído, há um dever de motivação da autoridade pública para isso, e de repente se retiram pessoas que têm notório saber e conhecimento sobre esse tema e se nomeiam outras pessoas que não têm nenhum histórico, nenhuma formação específica para poder trabalhar com o assunto. Então, o que se pode esperar é que a política pública piore, se é que ela vai continuar. Pois é, a gente analisando esse fato ainda, Ricardo, o que o governo e principalmente o presidente sinaliza ao tocar nessas feridas históricas do Brasil, como os eventos ocorridos durante a ditadura e fazendo essa troca de pessoas que fazem parte dessa comissão? A gente tem muito além de uma troca de pessoas, tem algum tipo de sinal. Que sinal é esse? É difícil não imaginar que não seja uma retaliação ao que a declaração com relação ao presidente da OAB, né? O pai do presidente da OAB que morreu por conta de questões envolvidas na época da ditadura. Então é difícil acreditar que exatamente uma semana, uma semana depois dessa divulgação, o presidente tenha tomado essa atitude de então trocar esses integrantes, né? É preocupante, como o Renan disse, porque realmente é um momento que por meio desses conselhos, o povo pode participar, pode se manifestar, né? Tantas famílias que perderam parentes, enfim, e passaram por momentos difíceis na época da ditadura, eles podem participar e deixar essas feridas para trás, né? Então, outros países que adotaram um sistema parecido não parecido, mas no sentido de realmente admitir que houve a ditadura e mostrar, né, abrir para toda a sua população o que houve de fato, né, de uma forma transparente, como foi o caso do Chile, é um caminho que deveria ser seguido, né? Então, eu realmente acho o que vem acontecendo então é um retrocesso, né, como bem o Renan comentou, com pessoas que não têm nenhum histórico na área, né, então, e pessoas que entendem que não houve a ditadura, então que a ditadura foi um movimento não tão grave como de fato aconteceu. Então, se pautam em nenhum tipo de fundamentação histórica ou científica para poder fazer afirmações que realmente não correspondem à realidade, né? A gente pode até fazer um paralelo, né? Seria fazer um paralelo, por exemplo, com relação ao Conselho do Meio Ambiente, né? Seria mais ou menos colocar dentro do Conselho do Meio Ambiente pessoas que acreditam que não está havendo nenhum tipo de degradação ao meio ambiente, enfim, né? Você jogar essas pessoas lá dentro. Então, o que está fazendo agora nessa comissão com relação a investigação em relação à ditadura, exatamente colocando membros lá dentro que acreditam que eventualmente acreditam que não houve ditadura. Pois é, a gente está debatendo aqui essa questão do decreto presidencial, então é importantíssimo mencionar que a equipe do debate entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para solicitar a participação de um representante do governo federal aqui no nosso programa, que pudesse falar sobre o decreto 9.759, mas até o momento agora da nossa gravação do programa não tivemos retorno a essa solicitação. Agora, por outro lado, a gente colocando em perspectiva também, Renan, a gente sabe que a legislação prevê, né, que esses 7 membros integrantes da Comissão de Mortos e Desaparecidos devem ser escolhidos pelo presidente da República. Então, isso está previsto lá. Então, o que causou mais impacto nessa mudança? É o fato dela ter acontecido uma semana após as declarações sobre a morte do Fernando Augusto de Santa Cruz, como já falamos aqui, que é o pai do presidente da OAB, ou pelos nomes que foram escolhidos? Creio que ambas as coisas, porque choca que um presidente faça uma retaliação desse jeito, né? Foi uma discussão bastante complicada ali, a maneira como ele se referiu
em relação ao pai desaparecido do Felipe Santa Cruz, o Fernando Santa Cruz, o pai dele, que desapareceu na época da ditadura, e há indícios, comprovações, depoimentos de que ele de fato foi preso pelas Forças Armadas e de que ele desapareceu em um centro clandestino de detenção. Então há relatórios oficiais do Estado brasileiro. O Estado brasileiro envidou esforços, orçamento, pessoal para poder fazer esse trabalho. E de repente o presidente da República vai lá e desdiz, sem nenhum fundamento, diz: eu vou contar qual que é a verdade se ele quiser saber. Então isso gerou uma repercussão muito negativa e evidentemente que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos teve que fazer a sua função, que é o que ela já tinha apurado no processo administrativo, que houve sim responsabilidade do Estado brasileiro no assassinato e no desaparecimento do corpo do Fernando Santa Cruz. Só que logo depois o presidente reage, né, e não creio que seja ocasional isso, que seja por acaso, evidentemente tem um intuito aí de retaliação. Não é a primeira vez também que ele se envolve dessa maneira com esses temas. Ele sempre desqualificou os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né, ele sempre desacreditou essa ideia de que a ditadura tenha torturado, tenha cometido violações de direitos humanos. Ele entende que foi um mal necessário, já fez defesas públicas, inclusive, da ditadura. Mas, sem dúvida nenhuma, os nomes que foram também indicados demonstram que são pessoas que reproduzem essa visão negacionista, como o Ricardo disse. Como você vai colocar para cuidar da política pública de reparação histórica do Estado brasileiro pessoas que acreditam que a ditadura fez algo que não foi tão ruim ou que tinha que ser feito naquele momento? Então essa é uma questão preocupante, porque pode indicar não só que a comissão está sendo encerrada, mas pode indicar que vai ter um sinal trocado na comissão. E ela, que deveria fazer a reparação das violações de direitos humanos, vai perpetuar essas violações agora no presente. Pois é, Ricardo, o presidente da República também já se referiu aos documentos da Comissão da Verdade como, abre aspas, balela, e também questionou, né, o desaparecimento e a morte do Fernando Santa Cruz como sendo responsabilidade do Estado, como a gente já falou aqui. Quais podem ser as consequências, se a gente pensar não só agora, nesse momento, mas ao médio e longo prazo para a democracia brasileira, né? Pensando que seja esse ou aquele, mas agora é um chefe de Estado que se manifesta dessa forma, como vocês estão mencionando aqui, fazendo uma nova leitura ou negando algo que a gente vinha acompanhando, que a história brasileira já havia afirmado. Tipo, o fato é esse, a gente está fazendo uma comissão para investigar. O que essa sinalização também, ou essa negação desses fatos, pode trazer de consequência? Olha, eu sempre penso, quer dizer, uma das minhas formas de refletir é pensando também no cenário externo, né? Então, eu acho que isso, logicamente, que as falas do presidente Bolsonaro, tanto com relação à comissão, como outras questões internas e que estão agora em voga, a questão do meio ambiente, enfim, isso tem uma repercussão muito negativa no exterior, né, fora do Brasil. Europa, principalmente, né, tem atacado muito o Bolsonaro e fazendo referência a ele sempre, nunca é um presidente de direita, é sempre um presidente de extrema direita. Né? Então, essa é a visão do nosso presidente perante a comunidade internacional atualmente. Internamente, lógico que os apoiadores do Bolsonaro, aqueles que votaram nele e têm uma visão compartilhada com ele, acham que ele está certo, né? Então, muitas das medidas do Bolsonaro, não só nesse campo, mas em outros campos, são no sentido de dar uma resposta ao seu eleitorado, sem dúvida nenhuma. Né? Então, ele não vai desdizer o que ele disse durante o período eleitoral, vai continuar reafirmando pontos de vista que, para boa parte da população, são negativos, inclusive com relação à comissão. Né? E pela postura do presidente, pela forma que ele se porta, eu não vejo nenhuma mudança nesse sentido. Né? Eu acho que ele vai continuar conduzido dessa forma, de uma forma que choca boa parte da população, mas uma boa parte da população também, que é partidária dele, acaba aprovando. O que é interessante que a gente tem sempre que ficar atento é a questão com relação à nossa democracia. Né? Graças a Deus, a gente vive num período democrático, a gente tem que cuidar disso, principalmente agora. E a gente tem o STF que recebe, então, que toma conta da nossa Constituição, guarda a nossa Constituição. E, inclusive, o presidente da OAB acionou o próprio presidente, interpelou ele judicialmente perante o Supremo para que ele afirme, né, apresente informações sobre o que ele declarou com relação ao desaparecimento do pai do presidente da OAB. Pois é, a gente vai saber mais detalhes sobre as mudanças ocorridas na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, conversando agora com quem fez parte dela. Eu chamo para a nossa conversa a Eugênia Augusta Gonzaga, Procuradora Regional da República e ex-presidente dessa comissão que a gente vem discutindo por aqui. Eugênia, bem-vinda ao nosso debate. Já emendo para você a nossa
primeira pergunta, quero que você, na verdade, compartilhe com a gente um pouquinho sobre os bastidores do final de mês de julho, quando aconteceu a sua exoneração e a de outras 4 pessoas do colegiado. Certo, obrigada pelo convite. Agradeço aí a participação também dos demais debatedores. Olha só, foi uma turbulência, não é? Foi muito chocante aquela declaração do presidente dizendo para um familiar, né, dizendo, olha, vem aqui que eu vou contar como seu pai morreu, né? Uma atitude muito hostil e de incompatível, né, com o cargo dele, e ainda mais também para poder atingir um eventual adversário político pelas suas funções institucionais da OAB. Então, realmente foi aí um golpe muito baixo. E como se não bastasse, ele logo em seguida vem contando realmente uma versão totalmente absurda, né, dizendo que era a percepção dele, ali cortando o cabelo, né, demonstrando assim essa total displicência com o assunto, com a gravidade do que ele estava falando. E para nós, né, eu trabalho com esse tema não desde a comissão em 2014, mas eu trabalho já há quase 20 anos nesse tema. É o tipo de postura que a gente chama de contra-informação, né? Vem dizendo uma coisa que, na verdade, não tem fundamento nenhum, mas serve para desqualificar a memória da vítima, né? Para dizer que a ditadura não praticou nada tão grave, que errado foi a vítima. Então, eu, ali naquele momento, né, pela minha obrigação de presidente da comissão, que tem o dever de reparação para essas famílias, eu não tive nenhuma dúvida em dizer que aquilo era ilegal, que estava acontecendo, que ele estava falando, que era uma ofensa muito grave. E isso foi, e aí foi aumentando, porque as pessoas disseram, mas a senhora está falando isso baseado em quê? Então, eu realmente exibi que nós tínhamos acabado de fazer essa declaração sobre o Fernando Santa Cruz especificamente. Eu acho até que foi coincidência, acho que ele não sabia, mas quando veio à tona essa declaração assinada, né, pela comissão, eu acho que ele ficou realmente indignado, né, de saber que havia uma comissão de Estado que teria estrutura, né, no Ministério da Mulher e que estaria, né, dando uma declaração desse tipo. E então, realmente durou 2 dias e fui surpreendida, né, no dia 1º. Essas declarações foram na segunda-feira. Na quinta-feira, fui surpreendida às 7 da manhã com uma mensagem de uma jornalista perguntando se eu tinha visto o Diário Oficial e fiquei sabendo pela imprensa, né? Não teve nenhuma preparação prévia, ao contrário, né? A sinalização que era dada lá internamente, desde janeiro, é que se houvesse substituição, seria apenas de 2 vagas que estavam livres. Nós, os membros em atuação, que éramos 5 membros, nós o tempo todo tínhamos nos colocado à disposição para continuar atuando nesse tema. Como já foi dito aqui, não é uma comissão de governo partidária ligada a esse ou outro governo, mas é ligada a um tema. E justamente nesse governo nós entendemos que era o momento realmente de estarmos lá e de fazer, né, esse tipo de trabalho, garantir os direitos das famílias e das vítimas. Pois é, procuradora Eugênia, a gente já mencionou aqui a questão do presidente da OAB, você também mencionou. Agora você mantém contato com os familiares que acompanham a comissão sobre mortos, desaparecidos também de outras famílias, né? O que eles têm relatado desde as mudanças na liderança dessa comissão? Eles estão expostos, apreensivos, né? Essa comissão, ela tem dados assim muito pessoais de todas as famílias, dados atualizados, inclusive material genético que essas pessoas fazem doação, e é para eles como se eles estivessem reinaugurando um período de perseguição política, né? Porque o presidente vem e diz, não, eu tirei porque agora eu sou de direita, né? Só que não é um tema nem de direita nem de esquerda, a gente está falando de direito ao corpo, à humanidade, né? De se permitir aí o luto de uma família. E então, quando existiu, então, quando ficou provado que a comissão não estava, né, protegida, apesar de ser uma comissão criada por lei, de ser uma comissão tão estável, ficou claro que ele poderia, né, tocar e desmantelar dessa maneira. Hoje vocês começaram falando do decreto, né, que extingue os conselhos. Realmente é uma tentativa desse governo de implodir esse sistema de democracia participativa.
Mas a Comissão de Anistia, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, são comissões criadas por lei. Então, ele não poderia extinguir esse tipo de órgão por um decreto. E, infelizmente, ele agora fez com a Comissão sobre Mortes aquilo que já vinha fazendo com a Comissão de Anistia, que é colocar para atuar lá pessoas que, na verdade, são contrárias ao objetivo da comissão, então elas frustram o objeto por outro caminho. E isso, claro, que traz para as famílias uma preocupação imensa. Tem sido, assim, eu fiquei realmente muito tocada pela crueldade com elas, né? Porque no momento que você revitimiza alguém na mídia, que você dá a entender que essas pessoas que foram vitimadas, mortas, né, eles eram bandidos, você coloca em dúvida, né, a seriedade dessas pessoas todas, você está, ao mesmo tempo, atacando, né, todas essas famílias. Procuradora, eu volto a falar com você num minuto. Eu quero voltar aqui para o estúdio, ouvir do Renan em relação à questão jurídica, né? A gente está falando sobre o decreto, acabou a comissão. Do ponto de vista dessas famílias, elas têm um direito garantido, como a própria procuradora já mencionou, essa comissão estava garantida por lei. A gente pensando sobre o direito dessas famílias em saber o paradeiro, em ter o avanço das investigações, como isso se ampara juridicamente, o fim dessa comissão? É uma situação muito delicada, né? A Eugênia trouxe bem esse momento difícil e crítico da situação, porque, de um lado, você tem garantida por lei, essa Lei 9.140, lá de 95, do governo Fernando Henrique, que instituiu essa comissão. Então, o presidente teve esse decreto para extinguir conselhos, comissões, vários colegiados da administração pública, mas não vai atingir os que foram instituídos por lei, em sentido estrito, como essa comissão. Só que ele tem um poder de nomeação, como você disse, pela própria lei, de livre nomeação desses membros. Então, o que ele faz? Já que ele não pode acabar com a comissão, ele coloca pessoas que não vão tocar nenhum trabalho na comissão, que não têm condições técnicas para isso, ou que então vão usar da comissão como uma plataforma do discurso dele sobre esse assunto. Então, isso é muito preocupante porque isso interrompe uma política pública, que sempre foi, vale dizer, bastante frágil, né, bastante precária no Brasil. A nossa relação com esse legado da ditadura, né, do ponto de vista do Estado com as famílias, é muito frágil. Diferente do Chile, que foi mencionado, da Argentina, que são países que conseguiram avançar muito mais em políticas de justiça, de verdade, de memória, nós fizemos muito pouco. Né? Em 30, 40 anos, nós tivemos a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, do qual estamos falando, a Comissão da Anistia, mencionada pela Eugênia, e a Comissão da Verdade. Cada uma delas com finalidades específicas, que deram contribuições importantes, mas ainda muito limitadas. O Brasil foi condenado já 2 vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos a reparar as famílias e fazer justiça em relação aos crimes da ditadura. Uma condenação em 2010, no caso do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, e outra condenação em 2018, no caso do jornalista Vladimir Herzog. E o que se faz em relação a essas 2 condenações? Uma de 2010 e uma de 2018, já faz quase uma década que o Brasil está condenado internacionalmente a rever essa interpretação. E o que acontece agora não é avançar, mas é retroceder. Isso é muito preocupante. Pois é, mencionando aqui, a Comissão de Mortos e Desaparecidos não acabou, né, reforçando isso, mas houve essa troca do comando. Agora, uma questão que você falava aqui sobre como a gente lida com isso, a gente pesquisando para o programa de hoje, encontramos diversos artigos e um deles, me falha a memória agora sobre o autor, mas a frase dizia de que o Brasil quer virar a página da ditadura sem nem ter escrito essa história direito ainda, né? Eu acho que me parece que poderia ser aplicada essa frase, essa reflexão nesse momento também. Deixa eu voltar a chamar a procuradora agora para conversar com a gente, porque o decreto presidencial, que a gente está discutindo aqui também encerraria o grupo de trabalho Perus, que é responsável pela identificação de corpos de desaparecidos políticos nas ossadas de um cemitério na zona oeste da cidade de São Paulo. Procuradora Eugênia, como essa situação deve afetar a atividade desse grupo, por exemplo? No primeiro momento ficou parecendo que esse decreto encerraria, inclusive, esse grupo de trabalho Perus, porque o decreto é bem claro, ele extingue equipes, grupos, qualquer tipo de órgão colegiado que exista, né, funcionando aí no âmbito de qualquer órgão do governo. Mas o grupo de trabalho Perus, ele é fruto de um acordo de cooperação técnica. Então, ele não é simplesmente a vontade do governo federal. Foi o governo federal, por meio de um acordo de cooperação celebrado com a Prefeitura de São Paulo, que era quem detinha essas ossadas sem análises, sem serem analisadas há mais de 20 anos, e que precisava, né, tomar alguma providência, e a Unifesp, que com o seu
respaldo acadêmico e de estrutura, aceitou, né, receber essas ossadas para fazer essas análises. Então, é por isso que o grupo continua funcionando mesmo nesse governo, apesar de estar funcionando a passos mais lentos, mas ele não está extinto, não foi colhido por esse decreto, graças a esse tipo de acordo de cooperação. E também o grupo ele é fruto de uma condenação judicial, existe decisão judicial determinando a manutenção desse grupo até o encerramento das análises. Então, eu imagino que, mesmo que ele realmente quisesse, ele não poderia extinguir essas análises. Muito bem, a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto em outro momento, mas preciso agora me despedir da Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga. Muito obrigado por participar do debate, falando com a gente diretamente de São Paulo. Um abraço. Outro, até mais. Bom debate para vocês. Obrigado. Bom, a gente vai agora com um destaque da redação, porque, seguindo o decreto da Presidência da República, a ministra Damares Alves extinguiu 6 órgãos colegiados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 2 deles haviam sido criados em 2018. O Comitê de Gênero Janaína Romão, que tinha o objetivo de promover ações para prevenir a violência de gênero, e o Comitê de Diversidade e Inclusão, criado para enfrentar a violência contra LGBTs, pessoas com algum tipo de deficiência, imigrantes e outros grupos considerados vulneráveis. E aí, como é que a gente consegue pensar também nessa reflexão de impactos para essas outras populações, né? Para além de, enfim, famílias que estão aí tentando resgatar um pouco da história, também a gente está falando agora de comissões que trabalham com pessoas que estão sendo vitimizadas hoje. Ricardo. Um dado interessante foi o que o presidente vem fazendo, né? Ele pelo decreto há um prazo limite, né? Houve um prazo de 60 dias, se não me engano, para que esses conselhos pudessem encaminhar documentação mostrando da sua necessidade, enfim, dos seus objetivos e políticas públicas que eles almejam alcançar, para eles poderem ser reinstituídos, né? Um conselho que permaneceu e que houve uma revisão, né? Mas uma revisão no sentido de diminuição do quadro de pessoas que atuam junto ao Conselho e também redução da participação dos membros da sociedade civil, foi exatamente um dos conselhos que tem relação com o Ministério da Cidadania, da Mulher e Direitos Humanos, é o Conselho contra a Discriminação. Né? E, curiosamente, dentre os 3 membros da sociedade civil não tem nenhum membro da representante do LGBT, né, que é exatamente uma parcela da população que sofre mais discriminação e não tem dentro do Conselho um representante seu para poder colaborar em termos de políticas públicas. Né? Então, o que vem sendo feito com relação aos conselhos que permanecem existindo é uma diminuição, eventualmente, do seu quadro, né? Redução drástica, né, da quantidade de componentes desses conselhos. E aí, talvez, realmente, alguns conselhos deveriam sofrer esse processo de enxugamento, né, até por conta de uma questão de melhor controle de gastos públicos, desburocratização, etc. Mas alguns deles, além de sofrer uma redução drástica, exatamente os membros da sociedade civil que ali participavam também sofreram uma diminuição muito grande dessas pessoas que ali participavam. Então, isso é preocupante. Pois é, o Ricardo mencionou sobre a questão da estrutura dos conselhos. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco do debate. Eu espero você, então não sai daí. O debate está de volta, discutindo os impactos do decreto presidencial de número 9.759, que previu a extinção de alguns colegiados e a redução de vagas em conselhos nacionais, comitês e outras comissões. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, atualmente existem 2.593 conselhos consultivos vinculados à administração direta e indireta. Mas com o processo de revisão proposto pelo decreto, espera-se chegar a 303. A medida levanta uma questão: a extinção desses colegiados ou a redução no número de vagas ameaçam a democracia? Afinal, a criação deles, assim como a participação da sociedade civil, estão previstas na Constituição de 1988. Mas antes de retomar o debate com os nossos convidados aqui no estúdio, vamos saber um pouco mais sobre a atuação de um importante colegiado. Confere aí. O primeiro Conselho Nacional foi instituído a partir de um decreto de abril de 1911.
Nele foi criado o Conselho Superior de Ensino, o atual Conselho Nacional de Educação, CNE. O registro está no relatório Representação da Sociedade Civil nos Conselhos e Comissões Nacionais, publicado em 2017. O documento, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra ainda que entre os anos de 1990 e 2010, o país teve o maior número de colegiados criados. Além de ser o primeiro, o Conselho Nacional de Educação esteve diretamente ligado a um dos temas que vem sendo muito discutido por vários setores da educação brasileira nos últimos anos: a Base Nacional Comum Curricular. O texto da BNCC começou a ser formulado em 2015 e até a aprovação do texto final, em 2018, aconteceram consultas e audiências públicas em todas as regiões do país. E o Futura acompanhou esse processo de perto, com entrevistas e transmissão das audiências via streaming. Pois é, e o decreto do presidente da República, publicado em abril, como já mencionamos aqui, gerou reações diversas. No dia 12 de junho, o Supremo Tribunal Federal realizou pela primeira vez sessão para analisar uma ação que contestava um ato de Jair Bolsonaro como presidente. Na ocasião, o STF decidiu impedir que o presidente extinga, por decreto, conselhos da administração federal que tenham amparo por lei. Durante o julgamento do STF, houve divergências. 6 ministros consideraram que a proibição de extinção deveria ser restrita aos conselhos previstos em lei, enquanto 5 ministros votaram para que a proibição fosse referente a todos os conselhos. A decisão é provisória e ainda haverá novo julgamento, mas até hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019, data que acontece a nossa gravação, o STF ainda não havia marcado uma nova data para essa decisão. E aí eu aproveito aqui que estou com 2 especialistas na área do direito. A gente, como jornalista, gosta muito de tirar dúvidas e imagino que sejam muitas dúvidas que estejam passando aí também pela sua cabeça. Aproveitar aqui e direcionar a primeira pergunta do bloco para o Ricardo. Juridicamente, Ricardo, é possível interpretar o decreto do presidente como inconstitucional? Aí a divergência do próprio Supremo, né? Então, se os ministros supremos divergem entre si, né, eu tenho minha opinião, logicamente, particular com relação à questão do decreto. Ficou muito claro que, pelo decreto, ele não poderia realmente extinguir os conselhos que haviam sido criados por meio de lei, né? Isso aí todos os ministros, na verdade, concordaram com relação à questão legal que deveriam permanecer todos os conselhos. O que houve divergência é se, pelo decreto, poderiam ser extintos os conselhos que foram criados por decreto. Então, agora, o que é interessante na discussão é fazer uma leitura no voto dos ministros. Eu sei para o nosso grande público, né, provavelmente eles não vão fazer isso, mas o que se repete em termos de posicionamento dos ministros é uma preocupação muito grande com a questão da democracia, o princípio da participação popular, né, e o retrocesso social. Então, muitos dos ministros se apoiaram nesses pontos que eu mencionei para dar o seu voto, né? Dar o seu voto. Os ministros que entenderam que os conselhos que foram criados por decreto poderiam ser extintos, de fato, eles se apoiaram no seguinte argumento, de que um presidente que chega ao poder, ele não pode ficar preso a amarras dos governos antecedentes, né? Que, por exemplo, criaram por meio de decreto conselhos. Então, esse presidente que chega, ele tem direito, né, de extinguir por decreto aqueles com os quais ele não concorda, né? Enfim, é um debate interessante, né? Está bastante dividido esse posicionamento, mas o que é importante é o entendimento de que, realmente por lei, né, os conselhos criados por lei não podem ser extintos de forma alguma. Pois é, Renan, esse novo julgamento do STF confirmar essa decisão de impedir a extinção dos conselhos, existe jurisprudência? O que pode acontecer a partir daí? Se houver um entendimento de que não podem ser extintos, vai valer a decisão do Supremo Tribunal Federal. A função do Supremo é de ser guardião da Constituição e também, de alguma maneira, fiscalizar os outros poderes, né? A constitucionalidade dos atos administrativos do Poder Executivo aí no caso. Agora, é ainda incerto o que vai acontecer com esses conselhos. E é importante dizer, porque às vezes a gente fala conselho, as pessoas acham que é uma coisa de outro mundo, que não tem muita função, que está lá um monte de gente indo fazer reunião. Mas é um modo muito importante da sociedade civil ocupar mais espaço no Estado brasileiro, ou seja, fiscalizar mais de perto as políticas públicas,
garantir transparência no emprego do dinheiro, do orçamento, conseguir acompanhar e ver o que funciona de política pública. A população que é beneficiada pela política pública consegue ir lá e olhar mais de perto, participar da discussão, da implementação, do monitoramento, como melhorar a eficiência. Então, tudo isso é muito importante. Isso é uma conquista da sociedade brasileira desde o processo da democratização com a Constituição de 88, de valorizar a participação social. Então, não basta chegar lá a cada 4 anos e eleger um presidente e deixar ele fazer o que ele quiser. A ideia é que a democracia é muito mais do que isso, exige que o povo a todo momento acompanhe como o poder é exercido e é um compartilhamento de poder. Democracia, no fundo, é isso, é uma partilha do poder, do comum mesmo. Então, esses conselhos permitem que isso aconteça. É importante cuidar, o Ricardo lembrou da gestão do gasto, e etc. Isso sem dúvida nenhuma. Então, poderia ser feito um estudo caso a caso, o governo poderia vir com um estudo falando, olha, esse conselho não está funcionando, tem muita gente, tem muita reunião, não está produzindo, cadê os relatórios, cobrar que funcione. Isso seria muito importante. Agora, simplesmente fazer um decreto sem dialogar com a sociedade civil, sem dialogar com os conselhos, acabando com tudo e gerando uma série de dúvidas, que só o Supremo foi dirimir depois, que conselhos que iam acabar e qual que não ia, etc. Então, isso, no fundo, só piora a qualidade da democracia brasileira. Pois é, Ricardo, numa conversa com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, não podemos ficar reféns dos conselhos, é preciso enxugá-los, fecha aspas. Aí eu, pegando essa frase, pergunto para você, é uma afirmação que faz sentido? É possível um governo federal se tornar refém de um colegiado? Na minha percepção, eu queria até escutar o Renan depois, a minha percepção absolutamente é errada essa afirmação, porque, na verdade, como bem o Renan ressaltou, qual é a função do Conselho? É colaborar no sentido de definição de políticas públicas que vão atender aquela determinada classe, determinado nicho da sociedade, o acompanhamento, monitoramento, propostas, enfim. O governo, na verdade, o governo ele poderia, e eu acho que é isso que o governo atual quer, implementar de cima para baixo as políticas que ele entende como as adequadas. Tá? Então, ele pode fazer isso, como ele vem fazendo em várias áreas. Tá? O poder Legislativo também tem, logicamente, a sua prerrogativa também de criação de projetos de lei que vão também atender determinadas políticas públicas. Então, na verdade, o governo jamais ficou refém de nenhum desses conselhos. Tá? Jamais teve que aguardar alguma decisão de conselho, porque a função do conselho não é essa. Então, é realmente uma afirmação que não faz muito sentido para mim. Pois é, a gente falava aqui um pouquinho também sobre estruturas e custos, O governo alega que o decreto também é uma medida para reduzir gastos, mas não esclarece quais gastos seriam esses. Então, já que o Renan mencionou essa questão, queria saber de você, falando sobre custos, investimentos para a manutenção dos conselhos, você também, como participante de conselho, como é que funciona na prática, como é feita essa estrutura? A gente sabe que há uma diversidade grande também de cada conselho, mas existe uma estrutura básica que é comum a todos? Então, em geral, esses colegiados, eles são compostos por pessoas que têm uma formação, um notório saber ali, naquele tema, seja por uma trajetória de militância naquele tema na área da saúde, da educação, então de pesquisas científicas sobre esses temas, para colaborar e informar melhor os gestores públicos. Se parte da ideia de que o gestor público precisa ouvir a sociedade, porque no fundo o que o Estado tem que fazer, o governo tem que fazer, é entregar as políticas públicas que a sociedade necessita. Então, esses conselhos podem ser colegiados podem ser deliberativos, podem ter um caráter mais de decisões mesmo vinculantes, ou são consultivos. Muitas vezes eles servem para produzir relatórios, opiniões técnicas, instruir melhor as decisões que vão ser tomadas por esses gestores. Na maior parte das vezes, tem essa diversidade que você bem lembrou, mas na maior parte das vezes a gente está falando de conselhos que as pessoas sequer têm remuneração para ocupar esses conselhos. Então não é uma coisa que as pessoas estão enriquecendo frequentando conselhos, porque no fundo é algo que dá trabalho para a pessoa e que ela só faz porque ela tem um engajamento com aquela causa, com aquele tema. E evidente, muitas vezes tem que pagar passagem das pessoas, porque elas estão no Brasil, um país continental, tem que sair do lugar e até Brasília fazer reunião, pagar uma hospedagem, uma diária, etc. Mas não é uma coisa que gera um tipo de ônus tão significativo. E é preciso ter essa dimensão de que democracia e participação política também tem custo. O direito custa também. A gente precisa, e vale a pena gastar, se bem gasto esse dinheiro, com maior participação política. A questão é ponderar, ter estudos para a gente saber se efetivamente está gastando muito num conselho, pouco no outro, está desequilibrado. Mas são esses dados que a gente não tem. E aí
fica muito difícil debater racionalmente, fazer uma discussão séria com base só em declarações que não tem nenhum tipo de fundamento, de lastro, em documento, em estudo. Pois é, de acordo com a apuração da nossa produção, o Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo passou de 18 para 8 membros. E as vagas de participação da sociedade civil foram de 9 para 4. Já no Conselho Nacional de Meio Ambiente, a queda foi de 92 para 23 integrantes. E as vagas da sociedade civil caíram de 29 para 6. Então eu chamo agora para a nossa conversa a cientista social e coordenadora do DataUF, que é o Núcleo de Pesquisas, Informações e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, Salete Dadauti. Salete, bem-vinda ao nosso debate, muito obrigado por topar conversar conosco. Quero já emendar aqui a primeira pergunta. Na sua opinião, quais são as principais consequências do enxugamento desses conselhos? Com relação a essa questão do enxugamento dos conselhos, a gente sabe que é toda uma questão de uma virada da política brasileira, né? Toda essa virada que houve no cenário nacional já era esperado que se esbarrasse na questão das políticas públicas e democracia brasileira, né? Nós tivemos aí um período muito curto, todos esses conselhos eles foram implementados, a grande maioria a partir da década de 90, né? Já exatamente voltados para fazer funcionar o sistema democrático e políticas públicas voltadas para a erradicação da pobreza, né? Não é só da fome, mas sim da erradicação da pobreza de maneira geral, né? E com essas novas medidas, por exemplo, o CONSEA, né? Vamos citar o CONSEA, que eu acho que é uma das coisas mais alarmantes, porque tem outros conselhos que foram implementados muito recentemente e nem chegaram a funcionar, né? Foi o próprio processo de avanço da implementação de políticas públicas no Brasil que foi gerando também a criação dos conselhos, né? Só que o CONSEA, por exemplo, eu citaria tanto o CONSEA como os conselhos da área de saúde, porque foram os primeiros e foram os conselhos que impulsionaram a discussão do controle social no Brasil relacionado à questão da participação democrática, de você ter um empoderamento da sociedade como um todo, para que participasse da vida democrática do país, né? Salete, eu vou fazer uma interrupção rapidamente para explicar para quem está em casa, né? O CONSEA, como você mencionou, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reconhecido pelas Nações Unidas como essencial nas políticas de combate à fome no Brasil, né? Que foi outro colegiado suprimido aí no início do governo Bolsonaro, e o CONSEA era um órgão de assessoramento da Presidência da República, composto por 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 de representantes do governo. E uma medida provisória passou o Plano e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o Ministério da Cidadania. Como é que essa decisão, dessa mudança, tem afetado, aí, pelo que você percebe, as políticas de combate à fome no Brasil? Então, como eu vinha dizendo, né, as políticas de combate à fome no Brasil, a gente já vinha com uma sinalização um pouco crítica em relação aos discursos políticos de que haveria mudança nesse cenário das políticas de combate à fome, né? E aí o que acontece foi exatamente isso. O CONSEA, ele teve essa retaliação toda exatamente porque foi um dos primeiros conselhos o que mais lutou pela questão da redução da pobreza e desigualdade, sobretudo a fome, né? Foi num momento onde nós estivemos com a questão da fome propriamente dita, né? Falta de alimentos para a população em estado muito grave no Brasil, e que houve toda uma movimentação para a implementação do Conselho, né? E quando você retira, né, poderes desse Conselho, e que assim não podemos falar foi extinto, no entanto, os poderes que foram tirados exatamente deixa o Conselho praticamente inoperante, né? Então nós temos aí toda uma descredibilidade da implementação do sistema político, porque na verdade a segurança alimentar conseguiu se constituir como sistema através inclusive de toda esse enfrentamento de situações que levou à consolidação
da segurança alimentar enquanto sistema, né? Daí a importância, inclusive, de você ter a implementação de conselhos e fortalecer a participação cidadã, né? E aí, quando você tem, né, um conselho que foi um dos mais antigos, fragmentado, na verdade, não foi extinto, mas foi suprimido nos seus poderes, você tem toda uma quebra do controle que você pode ter em cima de políticas públicas desenvolvidas pelo governo, né? Agora, Salete, outro colegiado que teve estrutura bastante modificada foi o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Antes composto por 31 membros, sendo 13 representantes da sociedade civil. Agora o CONAD passa a contar com 14 integrantes no total. E o Conselho perdeu a participação de especialistas como médico, como psicólogo, assistente social e um educador, ainda todos indicados pelos conselhos profissionais de cada área. E aí eu pergunto para você e também repassando depois aqui para os nossos convidados no estúdio, quais os prejuízos que esse decreto pode gerar para as políticas sobre drogas, que a gente sabe que também é um assunto aí muito importante da gente olhar com muito cuidado nesse momento no país, né? Na verdade, a gente pode mencionar isso, inclusive, como um caráter mais amplo, né? Essa ação, inclusive, ela é bem mais ampla, inclusive, do que você extinguir o CONSAIA, por exemplo, porque a gente sabe que onde reside o problema da droga é onde deriva todas as outras demandas de políticas públicas, né? Porque exatamente ela que leva a uma determinada vulnerabilidade social, ela que gera crimes, gera violência, gera afastamento da escola, gera problemas de saúde, né? Então, quando você tem a supressão de uma política como essa, você está fatalmente jogando o país numa zona de pobreza muito alta, de vulnerabilidade, de insegurança, né? Sobretudo insegurança pública, né? Salete, já volto a falar com você, quero ouvir a repercussão do Renan aqui no estúdio em relação a essa mudança. Pensando no Conselho de Drogas, eu mencionei aqui o médico, o assistente social, o educador, tirar esse tipo de profissional de um conselho, como é que a gente pode rever, qual será o papel desse conselho a partir de agora? Tirar um jurista também. Um jurista também. Todas as categorias profissionais foram afetadas aí, o que é muito ruim, porque a ideia do conselho é diversificar, é garantir participação de diferentes setores que têm um conhecimento, que têm um envolvimento, ou que vão ser afetados por aquelas políticas públicas. Então, você garante uma diversidade dos olhares disciplinares, então uma pessoa de uma área da psicologia, outra da área do direito, outra da área da sociologia, outra da área da saúde, você garante que a política pública seja muito mais abrangente, você consegue ter uma qualidade muito melhor para essa política pública. Então, a gente reduzir e retirar e deixar só que pessoas indicadas pelo governo possam tá ali ocupando aqueles espaços, no fundo você retira a pluralidade que é essencial dentro de qualquer conselho para conseguir fazer políticas públicas que sejam efetivas e que atendam às demandas da população brasileira. O Brasil é um país extremamente complexo, extremamente diverso, com um território continental. Para você dar conta de uma nação como essa, né, do Estado conseguir formatar políticas públicas, não é um desafio fácil. E é para isso que esses conselhos existem, para conseguir ir sugerindo, corrigir rotas, num processo de alimentação mesmo, de informações do Estado, de sugestões, de monitorar essas políticas. Então, quando você tira outros olhares e perspectivas, o que você tem por resultado é um empobrecimento dessas políticas públicas. Pois é, Ricardo, a própria Salete menciona a correlação, né, de o impacto de um corte num tipo de conselho e vai ter um impacto em outra área, aí, mencionando a questão de política de drogas e a questão do combate à fome, mas entre tantos outros que também a gente pode fazer algum tipo de correlação, né? Sem dúvida nenhuma. Há um impacto direto porque, na verdade, boa parte desses conselhos eles se dirigem a questões sociais, né? E elas são realmente interligadas, as questões todas, né? Então, quando se fala de combate à fome, se pensa também da questão das drogas, como a colega mencionou, você pode passar para questões de saúde, obviamente, né? Então, esses conselhos eles acabam sendo uma teia de aranha, digamos assim, que afetando um conselho, outros são afetados negativamente, sem dúvida nenhuma, né? No caso, pensando que realmente há um caráter negativo do que a gente está observando atualmente, né? Pegando um gancho do que o Renan mencionou, né? Essa questão da diversidade, da pluralidade que a gente precisa ter dentro dos conselhos,
E um elemento que é importantíssimo é a questão da transparência, né? Esses conselhos, eles realmente, a partir do momento em que a sociedade civil participa, ela vê o que está acontecendo e contribui efetivamente para determinadas políticas, né? E o que é preocupante, por exemplo, no CONAD, é que no artigo 11 do decreto foi estipulado o seguinte, que o que for discutido dentro do CONAD das reuniões somente pode ser divulgado após autorização do ministro da Justiça e do ministro da Cidadania. Então, de uma certa forma, você impõe uma censura dentro de um conselho que o objetivo dele exatamente é discutir abertamente uma questão polêmica importantíssima para o país, que é a questão de políticas sobre drogas, né? Pois é, em nota, o Conselho Federal de Psicologia fez um alerta para o que chamou de retrocesso com a nova composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e afirma que a retirada dos conselhos profissionais e da sociedade civil restringe a discussão demográfica, democrática e que a base de tudo isso é o funcionamento desses órgãos. O Conselho Federal de Psicologia considera ainda que, ao ser majoritariamente composto por representantes do governo, o CONAD aproxima-se mais de um grupo interministerial, o que vai impedir as discussões e o contraponto das ideias. Então, fica aí o registro do Conselho de Psicologia. Aí eu volto a chamar a Salete agora para uma consideração em relação a tudo que estamos falando aqui, né? Dessas mudanças nos conselhos diversos. Salete, você acredita que era possível fazer uma negociação gradativa com todos os conselhos, que poderia ter sido feita uma reavaliação do papel das estruturas de outra forma? Olha, eu assim, como eu sou do campo de avaliação de políticas públicas, já fiz, inclusive, avaliação do controle social no Brasil, do programa Bolsa Família, por exemplo, e em todas as pesquisas nossas, a gente geralmente coloca um bloco, né, de questões sobre controle social e participação. Antes de eu te responder isso, e sobre, inclusive, as falas que nós estávamos construindo antes, do impacto, né, dessas ações sobre a questão do exercício da democracia, eu gostaria de ressaltar também que os conselhos eles foram implementados para fomentar também a participação democrática, né, das populações tradicionais, populações indígenas e outros. Então, assim, além de tudo, tem a questão política de empoderamento de determinados segmentos da sociedade. Então, assim, eu acho que a grande questão que você está colocando aí, se é possível fazer uma negociação, um resgate. Eu não vejo, primeiro que eu não vejo esse governo interessado em fazer negociação nem sobre questões mais relevantes de ordem imediata. Não que não seja relevante esse tema extremamente, mas em questões de ordem imediata eu não estou vendo negociações, né? É uma ideia, é uma propositura. Eu acho que tudo pode ser pensado e proposto, mas que haja uma negociação e uma revisão desse processo de maneira clara e que seja discutida e amadurecida, sem que tenha uma quebra, né, da situação que a gente vive hoje política, eu não consigo vislumbrar, né? É uma ideia, todas elas são bem-vindas, mas eu acho que não é a tônica desse governo, né? Discutir sobre propostas, aceitar propostas, Sim. Não é, né? Pois é, a gente vai continuar acompanhando essa questão, mas por conta do nosso reloginho que nos avisa que o tempo está chegando ao fim, eu agradeço agora a participação da Salete, que conversou com a gente aí representando o DataUF. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Bom, deixa eu mencionar de novo, já falei na abertura do programa, repetindo agora, a equipe do nosso programa entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República para solicitar a participação de representante do governo federal que pudesse falar sobre o decreto 9.759, mas até o momento da nossa gravação aqui não tivemos retorno. Bom, a gente está chegando no finzinho do programa, o assunto é sério, mas a gente acredita que no debate, quem nos acompanha já ou quem ainda vai começar a acompanhar semanalmente o nosso programa, a gente acredita que a internet criou a melhor forma de traduzir a nossa realidade, que são os memes. Então, vamos a eles. Vamos ver o que a produção separou aí pra gente, nosso famoso Homer Simpson. Quando você diz uma opinião contrária às dos outros, é essa sensação que parece que a gente tem hoje em dia, né? Nas redes sociais, principalmente Homer Simpson aflito aí com
esse momento de ser um alvo. Agora fala que é democracia, mas quando dou minha opinião, quer me excluir do Face? Pois é, a rede social também é para isso, né? Ouvir o que o coleguinha ali está dizendo, que você muitas vezes não concorda, mas parar para pensar, respeitar a posição do outro, aquela palavrinha mágica, empatia, se colocar no lugar do outro também. É importante, né? Mas lição de moral à parte, queria aqui rapidamente uma conclusão do Renan e do Ricardo em relação a essa situação dos conselhos que a gente discutiu aqui. É fundamental para a nossa democracia, acho que isso é um consenso, mas o que vocês sentem que a gente vai ter aí nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, em relação aos conselhos no Brasil, Renan? Eu creio que é um momento bastante difícil que a gente está vivendo, mas há um aprendizado da sociedade civil também de ocupar esses espaços de reivindicar. Então eu creio que já houve um retrocesso nessa tentativa de extinguir de antemão, de maneira atabalhoada, todos esses conselhos. Acho que vai continuar esse processo de discussão pública sobre o assunto. Tem um entendimento que não é só no Brasil, de que a democracia representativa tem limite. Não basta chegar lá, como o Brasil é um país muito grande, não dá para reunir todo mundo toda hora para decidir sobre tudo. Então a gente elege pessoas para fazer isso. Só que já ficou claro que muitas vezes a gente precisa controlar essas pessoas. E não é porque é o presidente X, Y ou Z, qualquer presidente da República. Então se criaram esses mecanismos todos de democracia participativa para encurtar essa distância entre representante e representados. Então isso eu acho que já há um aprendizado da sociedade que não vai mais dar de barato também, que isso pode simplesmente acabar. Eu acho que há uma cobrança, uma outra consciência, né? Desde 88 há um aprendizado democrático também. Então nesse sentido eu sou otimista por entender que acho que é um momento difícil, tem mudanças institucionais aí evidentes, porque o Executivo está promovendo essas mudanças de maneira unilateral, mas também não acho que isso é o fim de tudo. Eu acho que é uma fase difícil, mas que a sociedade vai reinventar formas de participação também e de reivindicação. Ricardo, 30 segundos. Eu compartilho da visão do Renan. Eu acho que é um momento em que a sociedade começou a se mobilizar graças exatamente ao que vem acontecendo, né, dentro do governo. Então, uma capacidade de mobilização de setores. E eu destaco o próprio parlamento brasileiro, que sempre foi tão criticado, né, mas você percebe que dentro do parlamento, dentro do Senado e Câmara, você encontra parlamentares com uma postura realmente de combater esse tipo de medida, muitas vezes autoritárias, enfim. E um papel também importante para o Supremo Tribunal Federal de resguardar a Constituição, né? Dentro da nossa Constituição, você tem previsão de participação da sociedade civil na área educacional, assistência social, na área da saúde. Enfim, é um papel cada vez mais preponderante tanto do parlamento quanto do judiciário para a gente ter uma esperança de uma melhora da situação. É isso aí, pessoal. Esperança sempre, mas por agora o nosso tempo acabou, então... Ricardo e Renan, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Valeu. Obrigado. Você de casa, um beijo, um abraço, até o próximo debate.